Boa noite a todos. Sejam bem-vindos todos em mais uma live do GAEB. Temos aqui conosco essa noite, mais uma vez, a nossa convidada Sandra Fiore, de Araraquara. Seja bem-vinda, Sandra, mais uma vez, tá? Na nossa live. Obrigada, Cleverson. Mais uma vez, boa noite a você, boa noite aos amigos que estão nos assistindo e também aqueles que nos verão em outros momentos, né? Que a paz possa estar nos corações e que Deus derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Amém. A Sandra, conforme eu falei, é de Araraquara. Ela participa na cidade dela da União Espírita Pascoal Grossi, na própria cidade de Araraquara. E hoje ela vai falar sobre um tema bastante interessante para nós, que é educação e a jornada de transformação espiritual. Enquanto a nossa amiga não entra, vamos fazer então a leitura do livro Fonte Viva, chamada Não Te Perturbes, que é de número 16. Só que eu vou abrir aqui, porque na tela está muito pequeno para enxergar. Então, só um minutinho que eu estou abrindo aqui o livro. Não te perturbes. Então, conforme eu falei, é lição extraída do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a lição de número 16, para quem quiser depois estudá-la. Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo está na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, face delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará, talvez, propriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória, e o que se te afigura
em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Então, com essa lição magistral, vamos fazer, então, a nossa prece de abertura, antes de passarmos a palavra à nossa irmã Sandra. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma noite de quinta-feira para modestamente, Senhor, falarmos sobre a vossa doutrina, sobre os vossos ensinamentos. Que o Senhor possa inspirar os trabalhos da noite, inspirando o verbo da nossa convidada Sandra Fiore, para que ela possa dizer palavras que calem no coração dos espíritos encarnados e desencarnados que acompanharem essa transmissão. Sabemos, Senhor, que essa contribuição é bastante modesta, mas pedimos para que, pela vossa misericórdia, os trabalhadores espirituais possam nos ajudar para que possamos contribuir com o aclaramento da psicosfera do planeta Terra num momento bastante conturbado, Senhor. Como foi dito na lição de hoje, que não nos perturbemos pelos rumores de guerra, pelos tormentos da natureza, pelos sinais do fim dos tempos, que se avizinham cada vez mais, pois sabemos que existe um Pai que a tudo dirige e sabemos que de todo mal é feita uma ferramenta para o bem. Que o Senhor Eurípides Bassanufo, mentor da nossa casa, e os amigos espirituais possam inspirar a nossa noite e iniciarmos o nosso trabalho dizendo graças a Deus. Sandra, então te passo. Obrigada, meu irmão. A gente volta, tá? Tranquilo. Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, boa noite a todos. Alex, querido, seja bem-vindo. A Cidinha, a Nádia, muito boa noite a todos. Aqueles outros amigos que irão nos ver, como eu disse, em outros momentos. O assunto ao qual trouxemos hoje para a nossa reflexão é educação. Educação e a jornada de transformação espiritual. O tempo, ele pede uma educação transformadora, capaz de tocar as fibras mais profundas da nossa alma e de nos elevar moralmente. Nós vivemos um momento de transição e a verdadeira mudança planetária não se dará através de catástrofes externas, mas deve acontecer em cada um de nós. Uma evolução íntima, silenciosa, profunda, capaz de nos conduzir à ascensão espiritual. É justamente essa proposta encarnatória que estamos todos aqui com o propósito, obviamente, de evoluir. Portanto, a educação ela se torna fundamental. Não se trata apenas de uma educação intelectual, aquela que nós adquirimos nas escolas, mas a educação do espírito, a conquista das virtudes, que foi a proposta de Jesus e é também a proposta da doutrina espírita. Juntamente com Jesus, a doutrina ela vem resgatar aquele cristianismo como o mestre nos deixou, despertando nas nossas consciências aquilo que de fato é necessário, justamente para que haja em nós essa transformação. Todos devem ter ouvido falar já da metáfora das duas asas, ou seja, nós temos que desenvolver o intelecto e a moral. Não se pode desenvolver somente um, é preciso, e é necessário, podemos dizer, que possamos desenvolver os dois. O intelecto, ele nos oferece a capacidade de pensar criticamente, assim também como raciocinar.
Nós não podemos ficar presos às ideias alheias. Nós temos que ser críticos. Eu sou uma pessoa muito crítica, confesso a vocês. Talvez por essa razão eu tenha buscado a minha formação filosófica, porque um dos conceitos da filosofia é partir da dúvida para chegar à certeza, ou seja, nós precisamos ser críticos. E Kardec foi um ser crítico, um ser racional. Nós não podemos deixar a vida, como diz a música, né? Deixar a vida nos levar, né? Que a vida possa, de fato, nos levar. Também tem uma outra frase que diz: não podemos deixar ir pelo val da valsa. Ou seja, nós precisamos, sim, buscar, pensar, raciocinar. O intelecto, ele ajuda a resolver os problemas e entender o mundo que está à nossa volta, o mundo que está ao nosso redor. Por outro lado, a moral, ela acaba por nos guiar como interagir com os outros e tomar essas decisões éticas. Então, ao buscarmos o equilíbrio entre o intelecto e a moral, nós crescemos de forma pessoal e também profissionalmente e contribuímos para uma sociedade melhor. O desenvolvimento das aptidões, unido ali às virtudes, que é para isso que nós estamos aqui, para conquistá-la, transforma cada indivíduo em exemplo inspirador, ampliando a nossa própria luz, porque o Cristo disse: vós sois luz, ou seja, nós temos que irradiar os valores elevados através das atitudes cotidianas, ou seja, a nossa luz ampliando através da conquista da moral, a conquista das virtudes, nós acabamos, de alguma forma, contagiando as pessoas, irradiando esses valores às pessoas que estão ao nosso lado, servindo muitas vezes de exemplo. Então, é um convite à reflexão sobre a união inseparável entre o conhecimento e a ética em nossas vidas. A educação espiritual, sem dúvida nenhuma, começa no lar. Porque o lar deve ser a primeira escola de almas, onde nós devemos aprender a amar, devemos aprender a compreender, devemos aprender a servir, a respeitar, a tolerar. É a proposta, inclusive, né, também das casas espíritas, porque a casa espírita, ela é, podemos dizer, uma escola, porque a doutrina espírita, ela é pedagógica, e a casa espírita, ela deve, né, estar ali para acolher e esclarecer todas aquelas pessoas que a buscam, cumprindo, de fato, a sua missão, a missão de servir, né, de esclarecer aquelas pessoas que estão em busca, muitas vezes, de lenitivo para as suas almas. Então, podemos dizer que a Casa Espírita, ela é uma escola, porque ela está ali para ensinar também, ela é uma oficina, porque nós estamos na Casa Espírita para trabalhar, para servir, acolher as pessoas que a buscam, e ela é também um pronto-socorro espiritual. Por quê? Porque nós, enquanto espíritos ainda imaturos que somos, trazemos as nossas almas enfermiças. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, que nós trazemos as nossas almas enfermiças e precisamos curar a enfermidade das nossas almas através do quê? Do Evangelho. Ou seja, o Evangelho é o medicamento necessário para curar as nossas almas. Nós temos que despertar as nossas consciências. Nós não podemos enxergar a Casa Espírita como um mero espaço onde as pessoas comparecem uma vez por semana, muitas vezes, para buscar de forma imediata a solução para as dores. Porque a Casa Espírita não resolve o problema de ninguém. O que ela faz é nos ensinar, mostrar o caminho que nós devemos seguir, porque a Casa Espírita, sendo uma escola, dando continuidade aos ensinamentos que Jesus começou há mais de 20 séculos, somos nós que vamos resolver os nossos problemas, ou seja, através do conhecimento, do esclarecimento, da fé raciocinada, da esperança, que é importante, nós vamos buscando soluções para aquilo pela qual nós estamos enfrentando. Muitas pessoas, às vezes, acabam indo, inclusive,
na casa espírita, ou mesmo nos templos, nas igrejas, às vezes até por obrigação, porque nós fomos educados de forma equivocada, e isso vem acontecendo ao longo do tempo, que um Deus punitivo. Então, vejam, muitas pessoas às vezes fazem as coisas até de forma inconsciente, porque temem a Deus. Nós não temos que temer a Deus, porque Deus Deus é um ser de amor, é um ser de bondade. Deus, na verdade, ele não castiga. O que ele faz é dar oportunidades a todos nós. Então, é essencial que mais indivíduos participem ativamente dos grupos de estudos. É preciso se engajar em um aprendizado contínuo para melhor servir, porque somos todos trabalhadores da última hora. Eu costumo dizer que estudar em grupo é muito mais proveitoso do que estudar sozinho. Por quê? Às vezes você vai fazer uma interpretação equivocada do texto que lá se encontra. Então, quando são várias pessoas estudando juntas, fica muito mais fácil de compreender. Por isso que nós dizemos da importância de nós irmos para a casa espírita, de nós participarmos do grupos de estudos, para que juntos possamos encontrar ali as informações, os esclarecimentos que se fazem necessários. Então, a doutrina espírita é uma vasta obra esclarecedora com uma proposta pedagógica fundamentada. Kardec foi, de fato, um grande pedagogo e influenciado por outro notável educador, que foi Pestalozzi. Embora tenha surgido na França, a doutrina ela acabou se enraizando no Brasil, a terra do evangelho que passou a espalhar o Consolador para o mundo. Porque hoje eu dou palestras, às vezes, lá, faço lives para o pessoal lá da França. Hoje são mais ou menos 5, 6 centros espíritas que nós temos em todo o país. Né? Veja, lá nasceu, de fato, a doutrina espírita. Porém, quando ela atravessa o Atlântico e vem para o Brasil, aqui ela cria raiz, aqui ela se fortalece. E hoje nós estamos levando a doutrina para muitos lugares. O Chico foi responsável por isso, o Divaldo foi responsável por isso, e muitos outros acabam, como palestrantes, como escritores que são, levando essas informações para muitos lugares. E hoje, através com essa tecnologia da internet, muitos estão ali ligados e assistindo às palestras que são ministradas através dessa telinha aqui que todos vocês estão vendo. Então, a transformação da humanidade é, na verdade, um trabalho, como dissemos, de educação do espírito. Kardec ele diz em obras póstumas que é pela educação, mais do que pela instrução, que a humanidade será transformada. Ou seja, a instrução ela é importante, o conhecimento é importante, a informação é importante, porque isso tem que tocar, como eu disse, as fibras da nossa alma, para que nós possamos nos educar, para que nós possamos, de fato, nos transformar. Na questão 917, lá do Livro dos Espíritos, Kardec diz que a educação, ela, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Então, vejam a importância da educação. A nossa missão agora é auxiliar na evolução integral de cada um, trabalhando as estruturas íntimas que cada ser possui. Isso nos levará a assimilá-las, analisá-las, compará-las, refletir, sentir e nos iluminar, na verdade. Isso vai ajudar na nossa transformação. E, como eu disse, nós vamos nos transformando e, ao mesmo tempo, auxiliando aqueles que conosco caminham. Por quê? Porque acabamos, de alguma forma, influenciando. Então, o desenvolvimento será harmonioso em todas as faculdades inerentes ao ser. No Livro dos Espíritos, especialmente na questão 28 e 350, nós encontramos a valorização da educação espiritual distinta da educação convencional. Então, trata-se de uma educação voltada ao quê? Ao espírito integral, que busca não apenas instruir a inteligência, mas também despertar a consciência e promover o aprimoramento moral. Essa foi e continua sendo a verdadeira missão de educação do Cristo. Foi isso que ele veio fazer, despertar
das nossas consciências, porque nós já trazemos escrito as leis divinas. É preciso ser despertada, sem contar toda a bagagem que nós trazemos. Às vezes as pessoas acabam se perguntando se hoje as coisas não estão piores do que no passado. Não. Ou se nós formos analisar a quantidade de pessoas que vivem no mundo hoje, o que está acontecendo, na verdade, é que está despertando aquilo que é preciso ser modificado. Daí a importância do autoconhecimento, da coragem de olhar para nós mesmos, avaliar o nosso comportamento para que nós possamos mudar e transformar. É o bom combate da referência evangélica, como dizia Paulo de Tarso. Analisar e é uma guerra, é uma das guerras, digamos, uma guerra difícil, de fato, de combater. É porque o inimigo está em nós. Então, essa batalha não é uma batalha fácil. Porque quem gosta de se autoanalisar e de identificar essas mazelas a qual trazemos? É muito mais fácil olhar o que o outro está fazendo. Então, por isso que o autoconhecimento também não é uma tarefa fácil. Agora, a parábola do semeador que Jesus nos deixou é a parábola, podemos dizer que é a parábola das parábolas, porque a semente, na verdade, é aquilo que ele veio nos deixar. Então, ele ressalta a importância da educação espiritual, porque essa semente que ele jogou, que ele semeou nos nossos corações. É o amor fraterno. Então, como eu disse, é o despertar das nossas consciências, é o despertar dessas leis que estão gravadas na nossa consciência. No entanto, muitos ainda não estão preparados para conhecê-las, para vivenciá-las plenamente. Cada um traz, como eu disse, a sua bagagem. Não há dúvidas quando nós dizemos que ainda no nosso meio que nós vivemos, que nesse mundo de provas e expiações, existem espíritos primitivos. Nós já temos uma certa consciência moral, mas muitos ainda não adquiriram essa consciência moral. É aquele que assassina, é aquele que rouba, é aquele que comete violência contra o próximo, aquele que comete o feminicídio, é aquele que é intolerante, aquele que tem preconceito. Esses que têm muito latente tudo isso, podemos dizer que são espíritos ainda primitivos. Pedofilia e tantas outras coisas que estão acontecendo, isso é nada mais, nada menos do que espíritos que ainda estão numa fase do id, talvez entrando no ego, para poder trabalhar o primitivismo que ainda traz. Então, essa parábola é, de fato, muito importante. No entanto, muitos ainda, como eu disse, não estão preparados, porque não adianta você falar para uma criança, por exemplo, de 5 anos, sobre determinados assuntos que ela não vai entender. Assim são os espíritos, que por mais que você fale, por mais que você explique, ele não vai entender. E isso não tem a ver com inteligência, tem a ver com amadurecimento espiritual. Às vezes, uma pessoa é PhD em determinado assunto, uma pessoa tem formação acadêmica, mas você vai falar sobre determinados assuntos, ele não está preparado para aceitar. Podemos falar acerca da reencarnação. Não são todos que aceitam a reencarnação. Manuel Filomeno de Miranda costumava dizer que é preciso que haja o quê? Uma disposição para aceitar determinadas informações, e tem pessoas que se fecham. Aquilo que ela sabe, para ela é o suficiente. Ela não raciocina, como nós dissemos, ela não busca o questionamento, porque o filosofar, na verdade, é você buscar respostas aos questionamentos. Quando você começa a questionar, você encontra essas respostas. O questionamento é tão importante quanto as respostas, porque você só vai encontrá-las a partir do momento que você a fizer. Então, quando nós vamos ver que Jesus ensinava através das parábolas, e era uma forma pedagógica dele ensinar, e ele, inclusive, foi perguntado por que razão ele falava por parábolas. E ele disse, a vós é dado conhecer as coisas dos céus, a outros por parábola, porque vendo não veem e ouvindo não entendem. Então, vejam, aqueles que estavam preparados para ouvir os seus ensinamentos, ele falava abertamente determinadas coisas. Há outros que, às vezes, o buscavam por curiosidade, porque naquela época Jesus já era bastante conhecido. Imagina, um ser que em 3 anos mudou a história da humanidade. Então, as pessoas buscavam por curiosidade também.
Então, a esses ele contava as historinhas, porque o que são parábolas? São histórias que ele tirava do cotidiano, a história do que as pessoas conheciam e sabiam, e transformava em preciosas lições que estão entre nós até hoje. Então, a sua resposta, quando ele disse que a vós é dado conhecer as coisas dos céus, a outros por parábolas, essa resposta revela a profundidade dos seus ensinamentos e a necessidade de buscar a compreensão mais profunda das verdades espirituais. Então, a pedagogia espírita, ela prioriza a educação integral do ser, ou seja, o progresso espiritual, a autotransformação moral, a construção do homem de bem. Ela estabelece um diálogo enriquecedor com diversas pedagogias, né, da área do conhecimento, incluindo a medicina, o direito, a psicologia, refletindo a sua natureza integradora. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela abrange todas as áreas do conhecimento. Nós podemos abordar qualquer assunto à luz da doutrina espírita. Eu posso vir aqui falar para vocês sobre a natureza, sobre meio ambiente, sobre qualquer assunto à luz da doutrina espírita. Ela nos permite falar sobre isso. Por quê? Porque ela é de tríplice aspecto. Ela é uma ciência que investiga, é uma filosofia que utiliza-se a razão, e ela é uma religião de consequências morais, promovendo uma educação que transcende a mera transmissão de conteúdo e busca o desenvolvimento integral do indivíduo. Então, nós podemos dizer, quando nós falamos que é de consequências religiosas, e não é uma religião convencional, porque quando você fala de religião, você já pensa em dogmas, você pensa em rituais, você pensa em símbolos, você pensa em imagem, nós não possuímos nada disso. Então, ela é de consequências morais. O que importa para nós é o sentimento religioso, porque o sentimento religioso é a experiência íntima do ser, né? É a intuição ou a convicção que liga o indivíduo ao sagrado, a transcendência ou a força superior. Então, vejam, a pedagogia espírita, ela considera o ser humano reencarnado autônomo e que constrói a sua própria evolução. Ou seja, ele é dotado de livre-arbítrio. Ninguém é responsável por aquilo que eu passo. Eu sou responsável. E muitas vezes, né, dependendo daquilo que nós fizermos, a nossa consciência já nos cobra. Quantas vezes, às vezes, nós dizemos alguma coisa ou fazemos alguma coisa e depois nós nos arrependemos. Poxa, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter falado aquilo. Por quê? Porque a nossa consciência já nos cobra. Tem pessoas que não tanto, porque eu digo que eu disse aquelas pessoas que podemos dizer que são ainda espíritos um pouco mais primitivos, que estão aí saindo do id, como diz Joana de Ângeles, entrando ali no ego. Nós já estamos no ego, porque eu costumo dizer que entre o id e o superego é como se fosse uma ponte. Nós saímos do id, entramos no ego, né? Percorremos o ego para chegarmos ao superego, né? Para chegarmos à plenitude. Então, aqueles que estão saindo do id, ou seja, estão entrando ali praticamente no ego. Muitos de nós já estamos na metade dessa ponte, né? Para que nós possamos, conquistando essas virtudes, conquistando a moral, chegarmos de fato ao nosso destino final, que seria a perfeição relativa, porque perfeição única, perfeição total, somente de Deus. Então, vejam, essa pedagogia espírita, ela dialoga com pedagogias, por exemplo, de Montessori, né, de Alexander New, de Paulo Freire, de José Pacheco. Por quê? Porque ela se baseia na filosofia de Kardec e nas suas heranças pedagógicas, como discípulo que ele foi de Pestalozzi. Então, vejam, a pedagogia espírita, ela surgiu no Brasil com a experiência de Eurípides Barçanufo, que viveu entre 1880 até 1918, lá em Sacramento, Minas Gerais, que fundou a escola Allan Kardec em 1907.
é um dos grandes expoentes do espiritismo no Brasil, é uma figura exemplar como educador, como missionário do amor e da fé raciocinada. Ele uniu a instrução, a importância do conhecimento, do esclarecimento, então, da instrução intelectual também com a importância da moral. Então, alguns dos princípios da sua pedagogia, nós podemos dizer que ele ensinava que a importância da instrução, deste conhecimento, mas não era apenas o transmitir conteúdo. Ele pensava muito além disso, mas da formação da consciência livre e responsável. Ele também ele mostrava a importância do exemplo vivo, da nossa conduta, do nosso comportamento, que deve ser impregnadas de humildade, disciplina do amor. Era a maior lição que ele podia dar aos seus alunos. Também a integração entre ciência e fé. Ele defendia que a verdadeira educação ela deve se harmonizar com o saber científico, com os valores espirituais. Inclusive, o próprio Freud costumava dizer que a ciência sem religião é manca e a fé sem a ciência é cega. Então, você tem que unir, de fato, os dois. Ele falava também do respeito ao ritmo do aluno. Por que o respeito ao ritmo do aluno? Porque cada uma é individualidade. Há pessoas que têm uma facilidade maior para aprender do que outras. Numa classe de digamos, de 30 alunos, tem crianças que assimilam com maior facilidade quando o professor está dando aula, porque ele dá aula para todos iguais. Então, aqueles que assimilam com mais facilidade, aqueles que têm uma dificuldade maior. Então, tem que respeitar o ritmo do aluno. Ele acreditava no potencial de cada indivíduo e ele estimulava o aprendizado pelo diálogo, pelo incentivo, nunca pela imposição. Também a importância da caridade como prática educativa. A solidariedade era parte essencial da formação, inspirando os seus alunos à prática do bem. Portanto, Eurípides Barçanufo foi, sem dúvida, um educador de alma, que compreendeu a escola como um espaço de luz e de regeneração, preparando ali não apenas os profissionais, aqueles que iriam sair para trabalhar e ganhar a própria vida, mas principalmente homens e mulheres de bem. A verdadeira educação, aquela educação que de fato transforma o ser. Assim foi também, além de Eurípides Barçanufo, nós podemos citar Anália Franco, Tomás Novelino, Ney Lobo, Herculano Pires, que também deram a sua contribuição. Nós temos a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que é a ABRAP, e a atual, podemos dizer que é a atual responsável por levar adiante a pedagogia espírita. Portanto, a educação espírita ela é fundamental para a regeneração da sociedade, pois não se limita ao estudo individual. Ela possui também uma dimensão coletiva, voltada ali ao esclarecimento das consciências, oferecendo a compreensão mais ampla sobre a vida e a espiritualidade. Então, a educação espírita, ela é vista como fundamental para a transformação da humanidade de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Então, nós precisamos, não basta meia dúzia de seres estarem já numa condição de se elevar na hierarquia, ou seja, para entrar nesse mundo de regeneração. É preciso que a maioria de nós já tenha entendido e já tenha conquistado um pouco mais de virtude e de moral. Então, vejam que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso me modificar, assim como cada um precisa também fazer a sua transformação, a sua reforma íntima, a conquista dessa moral, porque nós precisamos uns dos outros para poder fazer com que esse mundo deixe de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Quando isso vai acontecer, não sabemos. Obviamente, nem os espíritos, na verdade, sabem, porque já disseram muitas datas e foram passando. Nós estamos, talvez, ali no meio dessa transição.
Quando Kardec recebeu a comunicação do Dr. Berry, ele dizia, na época de Kardec, que já fazia 100 anos que já havia começado essa transição. Nós já estamos há 169 anos, né, do lançamento do Livro dos Espíritos, nós passamos a contar a doutrina a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, nós já estamos há 269 anos aí digamos, dessa transição planetária. Mas isso só vai se dar mesmo quando a maioria tiver entendido a necessidade do amor, da fraternidade, de colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, né? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Então, podemos enfatizar que a educação espírita ela deve ser libertadora, não coercitiva, ou seja, não se pode impor, e que deve moldar a orientação pedagógica geral, influenciando de forma positiva as instituições educacionais que já existem. Então, a educação ela não se trata apenas de transmitir informações, como se fazia no passado. O professor entrava na sala de aula e simplesmente dava aula e o aluno teria que correr atrás. Se ele entendesse ou não, ele tinha que se virar. Hoje não é mais assim. Inclusive, um dos que defendeu uma outra forma de educação, né, mais participativa, dando atenção aos alunos, porque, como eu disse, nem todos são iguais, cada um traz a sua bagagem, alguns têm uma dificuldade maior para entender, para compreender as coisas. Quem pensava assim era exatamente Paulo Freire, que foi o educador e também foi filósofo. Ele já defendia que essa ideia, ao afirmar que a educação não pode ser uma prática bancária, ou seja, você depositar a informação, mas é uma forma do professor e o aluno participarem juntos, ou seja, poderem, cada um, com as suas experiências, trocarem informações. Hoje, numa sala de aula, o aluno ele já traz tanta informação, ele já tem uma bagagem que ele discute com o professor determinados assuntos. Então, vejam, hoje já não se pode mais dar educação como se dava antigamente. A Pestalozzi, ele costumava dizer, né, o mestre de Kardec costumava dizer que a educação ela tem que formar corações, né, e desenvolver, para que eles possam desenvolver sentimento. Então, a educação espírita, ela assume justamente esse papel de ir além das instituições intelectuais, que é a busca de despertar esses valores, incentivar a prática do bem, fortalecer a fé raciocinada e conduzir o indivíduo exatamente aquilo que eu falei, o autoconhecimento, saber quem somos, saber dos nossos limites, saber até onde somos capazes de ir, porque, como eu disse, não é tarefa fácil você identificar as nossas mazelas. Como eu disse, é mais fácil você identificar as mazelas alheias, mas essa reforma é necessária. Você só consegue modificar, só consegue mudar aquilo que você conhece. Então, é preciso fazer o autoconhecimento, é preciso ter coragem, porque o que impede, muitas vezes, de você fazer o autoconhecimento é exatamente o orgulho. O orgulho, é a nossa vaidade. Então, veja, é preciso combater isso, e só se consegue combater isso através da humildade. Então, é preciso ter coragem para poder se autoanalisar. Então, essa transição planetária a qual nós nos referimos requer uma humanidade mais fraterna e justa, o que passa pela preparação interior do homem. Então, a pedagogia espírita, ela é um instrumento de transformação de cada um de nós, mas isso tem que começar desde muito cedo, porque a infância, a primeira fase da criança, de 0 a 7 anos, é o solo fértil onde as sementes do evangelho podem, de fato, estar germinando, né, nessas crianças. Depois vem a pré-adolescência, é que começa a despertar as tendências adormecidas. Por isso que nós dizemos que a primeira fase, de 0 a 7 anos, é fundamental que você possa dar essa instrução, esses bons exemplos, dar essas orientações, para que possa já ir domando essas más inclinações, porque é na fase da adolescência que vai despertar essas tendências
que muitos de nós trazemos. Na juventude, fortalece a responsabilidade perante a vida. Então, o discernimento e a fé consciente. Na fase adulta, quando se chega na fase adulta, serve de guia para a vivência da caridade, da paciência e da solidariedade. E quando chega-se na fase da velhice, né, ou seja, da terceira idade, amadurece o quê? A fé e a resignação, preparando o espírito para a continuidade da vida além da morte, desde que tenha aproveitado as oportunidades. Percebe? A pessoa, quando chega a uma certa idade, não é porque ela chegou na terceira idade, ela já conseguiu se livrar de todas as suas mazelas. Tem pessoas que não conseguem se enxergar. Daí a importância do conhecimento, do esclarecimento, desde a fase enquanto se é criança, para ir já domando essas más inclinações e ir preparando o ser para quando ele for deixar a matéria e retornar à pátria espiritual, porque nós chegamos lá exatamente como nós vivemos aqui. Então, temos que buscar viver da melhor forma possível, aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, porque a vida é o bem mais precioso, porque todos nós estamos matriculados na escola da vida. Então, aproveitar a cada momento para nós aprendermos, nos educarmos, conquistar virtudes e dar o nosso melhor. Porque nós somos aquela árvore que Jesus se referiu, a figueira, porque ele diz que toda árvore que não der bom fruto secará até a raiz. Então, veja, nós precisamos dar bons frutos, nós somos trabalhadores da última hora, nós estamos aqui para isso, nós estamos para evoluir trabalhando. Nós não podemos esquecer que o trabalho faz parte da lei de Deus, lei do trabalho. Então, veja, nós precisamos trabalhar. De que forma eu vou trabalhar? Fazendo o bem, praticando o bem, ou seja, dando o exemplo às pessoas que conosco caminham. Agora, em se tratando de educação na casa espírita, não podemos mais fazê-lo como se fazia antigamente. A criança, ou o jovem, hoje trazem muitas informações, eles são uma era digital. Então, essas novas gerações, já, como eu disse, já chegam com informações, com questionamentos, com senso crítico, estão imersas numa linguagem de imagens, de interação em tecnologia, não aprendem mais apenas ouvindo, eles aprendem vivenciando, participando e dialogando. Então, quando a casa espírita insiste apenas em métodos expositivos, moralizantes ou repetitivos, corre o risco de despertar desinteresse, ou seja, a criança ela já se afasta, não quer dar continuidade, cria distanciamento afetivo e acaba perdendo o jovem justamente na fase mais decisiva da formação do caráter. Então, nós não podemos mais fazer evangelização infantil e mocidade como se fazia no passado. Hoje é preciso dar a eles responsabilidade. Inclusive, eu tenho dito da necessidade, inclusive, de dar curso para expositor espírita para os jovens, para que, não que eles possam fazer palestras, mas isso para motivá-los, isso vai ajudar, inclusive, na vida deles, no dia a dia, no diálogo que eles vão ter com outras pessoas. Eles vão perder o medo de falar em público e podem ali ter algum curso, serem responsáveis no futuro por algum curso. Então, é preciso, na mocidade, dar o curso para expositor, para que eles possam desenvolver essa facilidade de diálogo, de conversar, né, com os outros. Então, educar, nós podemos dizer que não é doutrinar, é formar consciências. A educação espírita não pode ser mera transmissão de conceito, porque ela deve estimular a reflexão moral, desenvolver a empatia, desenvolver a responsabilidade, falar da importância do autoconhecimento, do conhecer-te a ti mesmo. Sócrates já dizia, conheça-te a ti mesmo, mas essa frase não é de Sócrates, ele estava escrito no templo de Delfos, é que Sócrates ele entendia a necessidade do autoconhecimento, por isso ele pregava isso, a necessidade de nos conhecer. Agora, ensinar o jovem, nós temos que ensinar o jovem a pensar, não apenas a repetir,
porque o jovem ele precisa ter, de fato, esse pensamento crítico, não aceitar. Aliás, nenhum de nós deve aceitar as coisas, é preciso, de fato, refletir. Kardec falava da importância de usar a razão e o bom senso. Kardec, ele não, por exemplo, ele não acreditava em todos os espíritos. Ele precisava ter certeza, por isso que ele utilizou-se do método experimental. Ele precisava ter a universalidade das informações. Agora, Jesus, ele tinha uma forma de ensinar como mestre, que era, como eu disse, ele ensinava através da palavra, né, mas ele utilizava-se como método, como eu disse, as parábolas, que eram exemplos que ele tirava ali do cotidiano, do diálogo que ele tinha com as pessoas. Então, ele aproveitava, ele via alguma coisa, como foi, eu falei da figueira, ele viu aquela figueira que secou, ele aproveitou aquela figueira e transformou numa preciosa lição. Então, tudo que ele via, ele transformava em lições para que as pessoas pudessem levar consigo, mesmo que não prestasse atenção nos ensinamentos que ele ali estava ministrando, mas pelo menos as histórias é muito mais fácil de nós guardarmos. Então, e a história ou a parábola não foi inventada por Jesus, ela já existia. Na época de Jesus era muito comum as pessoas falarem por parábolas, mas nós podemos citar aqui uma parábola muito conhecida também, que é o mito da caverna de Platão, que, inclusive, ela é importante, que faz exatamente isso que nós estamos fazendo, a importância de raciocinar, porque o mito, para quem não conhece a história do mito da caverna de Platão, é a história de várias pessoas que nasceram e viveram dentro de uma caverna presos, acorrentados. A única coisa que eles viam eram atrás ali as sombras que passavam, tinha uma fogueira e as sombras que passavam. Então, eles não conheciam outra coisa a não ser aquilo. Até que alguém conseguiu se soltar daquela prisão, daquela corrente, e foi para fora da caverna e viu um outro mundo. Viu um outro mundo e se maravilhou, porque viu a natureza, viu o céu, viu as estrelas, viu o sol, viu outras pessoas, viu os animais. Ele ficou tão maravilhado que ele quis voltar para contar para as pessoas de dentro da caverna o mundo que tinha lá fora. E as pessoas não acreditaram nele, porque é só aquilo que elas viviam. Ou seja, as suas limitações. Muitos de nós trazem essa limitação, mas muitos que trazem essa limitação não abrem, não quer expandir o seu conhecimento, não quer ouvir o outro, não quer buscar essas informações. E esse que volta para a caverna para poder trazer essas informações é morto, né, pelos outros colegas, porque não acreditavam naquilo que ele estava dizendo. Então, muitos de nós não querem a luz, não querem esse esclarecimento, não querem esse conhecimento, não saem ali da sua zona de conforto, quando nós temos que, de fato, buscar raciocinar. Porque Kardec propôs o raciocínio e o livre exame. Então, logo, os métodos ativos é importante, as rodas de conversa é importante, os projetos que nós podemos ministrar, a arte dentro da casa espírita, a música, o teatro, os recursos audiovisuais, a tecnologia, tudo isso para fazer o quê? Para chamar a atenção do jovem, né? A atenção do jovem para que eles possam dar continuidade. Então, evangelizar é acolher a alma reencarnada. Então, cada criança chega à evangelização, cada um traz uma história espiritual, uma bagagem, vem com necessidades específicas, precisa sentir-se acolhida, ouvida e respeitada. Então, vejam, não é simplesmente ir lá e falar, né? Pegar o livro e ler, tal. Não, eles têm que ser participativo. Então, há várias formas e temos que repensar como nós podemos estar fazendo com essas crianças. Então, a casa espírita que não se atualiza, educa para o passado. Nós precisamos educar para o futuro. O espírito reencarnado precisa de ferramentas para o presente e para esse futuro. Atualizar não é perder a essência, como muitos pensam, porque tem pessoas que ficam no passado, né? Nós temos que ir adiante. A doutrina espírita é uma doutrina progressista. Nós não podemos... Kardec é atual, sem dúvida nenhuma, Kardec é atual. Mas precisamos ver uma outra forma de poder estar passando essas informações. É nisso que nós precisamos nos atualizar. Não nas informações que Kardec trouxe, que essas são atuais, mas a forma como transmiti-las
é de fato importante. E mantendo sempre o conteúdo, né, daquilo que Kardec trouxe, porque é fundamental para que a gente possa, inclusive, separar o joio do trigo, porque há muitas informações aí divergindo de Kardec. Então, nós precisamos estudar Kardec, sem dúvida nenhuma, estudar aquilo que ele trouxe, para que a gente possa, como disse Paulo de Tarso, analisar tudo e reter o bem. Ou seja, eu posso ver tudo, qualquer coisa, mas eu vou saber aquilo que, de fato, é importante para dar continuidade, aquilo que realmente Kardec nos trouxe, o trabalho magnífico que Kardec fez, quando ele compilou todas aquelas informações trazidas por uma pleiade de espíritos que estavam sob a égide do Espírito de Verdade. Então, essas informações que são importantes, essas têm que permanecer, que elas estão atuais. Afinal de contas, como eu disse, a doutrina espírita tem só 169 anos. Não é? Nós passamos a contar a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, elas são muito atuais. Eu, cada vez que pego o Livro dos Espíritos para ler, eu vejo coisas que eu até então havia passado desapercebido. Cada livro que nós pegamos para ler, da codificação, nós vamos encontrar coisas ali que... Porque nós, enquanto espíritos, vamos amadurecendo. Então, amadurecendo, nós vamos tendo um novo olhar, um olhar diferenciado para determinados assuntos. Então, vejam, o Evangelho, ele é fundamental também para ajudar nessa nossa mudança e nessa transformação, esse código de conduta moral que o Evangelho nos traz. Então, o verdadeiro progresso espiritual revela-se exatamente na transformação moral de cada um de nós. Substituir aquilo que nós trazemos, as mazelas que nós trazemos, os vícios, os condicionamentos, os arquétipos, pelas virtudes, né, pelo amor fraternal, que é importante. Saber que o sentido real do amor, não é esse amor que as pessoas dizem por aí, mas é aquilo que Jesus, de fato, nos ensinou, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito, aprender a perdoar, a ter compaixão, a ter empatia. Isso tudo vai fazendo com que nós possamos ir desenvolvendo cada vez mais os bons sentimentos. Assim, nós podemos afirmar que a regeneração do mundo começa exatamente aonde? Vai começar no coração de cada um de nós. A educação espírita, podemos dizer que é a ponte que nos conduz à condição de provas de expiações, à realidade de um mundo regenerado, pois ele acaba iluminando as consciências no despertar dos valores que são importantes. E quando a luz da verdade se acende, as trevas naturalmente se dissipam. Mais do que nunca, cabe a cada um de nós assumir o compromisso de educar e, ao mesmo tempo, de educar-se. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Portanto, nós precisamos nos educar para que possamos participar ativamente dessa grande obra de regeneração da humanidade. A educação espírita não forma apenas cidadãos do mundo, mas ela desperta o espírito imortal para a construção do seu destino eterno. Pestalozzi dizia: o amor é o eterno fundamento da educação. Por quê? Porque somente através dele, ou seja, do amor, o ato de educar ultrapassa a simples transmissão de conhecimento e se transforma em verdadeiro processo de formação humana e espiritual. Então, é isso que nós precisamos entender, a importância da educação como transformação. Então, vamos nos educar. E a partir do momento que nós nos educamos, de alguma forma, nós vamos, aos poucos, contagiando as pessoas que conosco caminham. Então, o estudo, o conhecimento, o esclarecimento é fundamental para essa nossa educação. Eu costumo dizer, nós precisamos ter Jesus nos nossos corações, porque hoje nós vemos muito Jesus nos lábios, na boca, mas não nas ações. E é isso que nós precisamos mudar. Para que nós tenhamos Jesus nas nossas ações, nós precisamos, de fato, nos educar. Fica mais fácil compreender Jesus a partir da doutrina espírita. Então, estudando a doutrina espírita, estudando toda essa magnífica obra, nós vamos passando a entender um pouco mais Jesus e ficamos mais atentos às nossas atitudes, aos nossos comportamentos.
Que a paz do Cristo possa estar no coração de todos. Que as bênçãos do Pai possam recair a cada um de nós. Meu abraço fraterno a todos. Sandra, minha amiga, faça a prece final para nós, por favor. Claro, Kleber, faço sim. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo primeiro pela oportunidade da vida, agradecendo ao mestre querido que esteve entre nós, esse nosso irmão mais velho, que trouxe esses ensinamentos para despertar, né, essas leis que trazemos em nossa consciência, mas que possa também tocar as fibras do nosso coração para que nós possamos vivenciar o verdadeiro amor nas nossas atitudes, nas nossas ações, fazendo sempre aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Que a espiritualidade amiga, que esses espíritos que trabalham em nome do amor possam sempre estar conosco, nos inspirando na prática do bem. Que ele possa estar conosco, nos amparando, nos ajudando, para que nós possamos enfrentar com altivez, com força e com coragem qualquer adversidade. Que a paz esteja nos nossos corações, hoje e sempre.